Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wallace, eu sou estudante do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho, e eu curso Ciência da Computação, estou no primeiro período. Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre os tipos de dados e estruturas sequenciais. Os tipos de dados. Os tipos de dados são as formas em que os dados do mundo real serão representados para o computador. Dentre eles, os mais usados são os caracteres, os numéricos e os lógicos. Nos numéricos, nós temos dois tipos, o inteiro e o real. O inteiro são os números que pertencem ao conjunto dos inteiros na matemática. No C++, as variáveis são declaradas com o prefixo de identificação int, e nos inteiros entram os números positivos, negativos, nulos, que sejam inteiros, ou seja, que não são dízimas, frações, nada. No real, nós temos os números que pertencem ao conjunto dos reais na matemática. As variáveis no C++ são declaradas com o prefixo de identificação double ou float. Nos exemplos aqui, nós temos os números com ponto, nós temos dízimas, nós temos frações. Esses são os números que entram dentro dos conjuntos dos reais. Os caracteres são cadeias de caracteres que podem ser símbolos, números ou letras. As variáveis são declaradas em C++ com o prefixo de identificação char. E aqui nós temos alguns exemplos de valores que podem ser atribuídos a essas variáveis. E os lógicos, que são variáveis booleanas que podem obter apenas dois estados, verdadeiro ou falso. As variáveis são declaradas em C++ com o prefixo de identificação bool. Aqui nós não vamos usar tanto as variáveis lógicas nessa introdução ao curso, a C++. Mas nós temos as estruturas condicionais que seguem a mesma lógica booleana. Vocês vão ver isso mais pra frente. Aqui nós temos a tabela de tipos de dados em C++. Aqui vocês podem ver uma tabela com a linguagem C++, o formato e o tipo de dado. A linguagem C++ é o tipo que você vai declarar variável inteiro, o float, o double inteiro para números inteiros, o float e o double para números reais e o char para caracteres. Esses colchetes depois do char é para declarar o tamanho do vetor ou da string que vai ser essa variável. Isso a gente não vai focar aqui porque é mais para frente da linguagem, caso você se interesse, depois você pode dar uma pesquisada. Aqui nós temos o %d para você se referir ao int dentro do compilador ou dentro do programa. Você vai colocar %d quando você for se referir a uma variável inteira. O f de float o float aqui nós temos dois tipos, o float e o double. O float, o %f, ele aloca um espaço menor na memória para essa variável. Por isso que eu sempre recomendo usar o double, que você já usa um espaço maior e previne ter algum erro por causa que no faltou espaço para alocar o número, né? Acaba dando algum erro no seu programa. E aqui a gente tem o %lf, que significa long float, e o %s para referir ao char. Aqui nós temos as estruturas sequenciais. Na estrutura sequencial, ela é basicamente a linha de execução, não a linha de execução, mas a sequência de execução que o comando que o seu programa vai executar. Ou seja, o lugar que cada comando que o seu programa vai executar. É a estrutura básica do programa. Aqui, no número 1, nós temos a declaração da biblioteca. A biblioteca, ela contém os comandos que vão ser utilizados no código. Tipo, o scanf, o printf, vamos dizer que eu tenho uma função absoluta. Ela vai estar tudo aqui dentro dessa biblioteca. Tem várias bibliotecas, tanto oficiais, quanto criadas por usuários, mas geralmente no curso nós vamos usar mais essa bits barra sdtc++.h, que ela contém tudo que nós precisamos. Aqui nós temos a cabeça do programa, o int main. Nós sempre vamos usar ela nessa introdução, por causa que é uma cabeça que retorna um valor sempre inteiro, e a gente usa para retornar o zero para finalizar ela. Já vou chegar lá. Mas a gente sempre usa a estrutura int main, que ela já nos favorece bastante na hora de finalizar o programa também. Aqui no número 2, nós temos a seção de declaração das variáveis. No pseudocódigo, é a parte do declare. Aqui você declara o tipo de variável, int, e as variáveis que tem, a, b e x. Partindo aqui para o terceiro, a gente tem a parte de leitura e atribuição das variáveis.
Aqui na linguagem C++, a gente tem o comando scanf, que se assemelha bastante, tem a mesma função no pseudocódigo que o comando leia. Aqui a gente tem o %d, que eu falei que a gente usa quando vai se referir a alguma variável, e o a. Aqui a gente usa o e comercial, para dizer que vai se atribuir a essa variável, o comando dizendo que vai se atribuir a essa variável, o a. Aí a gente lê o que o usuário digitou e atribui a variável a. Aqui é um exemplo de um programa que soma os dois números. Mesma coisa embaixo, ele lê o número e atribui a variável b. Aqui nós temos o x, que recebe, o igual se chama recebe, a mais b. Nós temos aqui é o miolo do programa. Aqui é depois o que você vai precisar fazer aqui é o miolo do programa. Aqui na parte 4 nós temos a amostra dos resultados, que no caso, aqui a gente tem o printf, que é a mesma coisa no pseudocódigo que o comando escreva. Nós temos que colocar entre aspas. Aqui você escreve o que você quiser, mas é importante, deixa eu usar aqui nessa parte aqui, ó, o %d, ele fica, a referência da variável, ela fica aonde a variável vai ser escrita. Ou seja, aqui a variável vai ser escrita depois do igual, no espaço, ela vai ser escrita aqui. Se eu quisesse escrever ela antes do x, eu colocava %d igual espaço x. Entendeu? Então o %d ele fica onde a variável vai ser escrita. Esse contra barra n aqui é para você declarar o fim da linha, ou seja, quando ele terminar de imprimir o %d, ele pula uma linha. E a gente tem aqui o x, que é o valor que a gente está se referindo aqui no %d. Poderia ser o a, poderia ser o b, mas a gente quer a soma, então é o x. Aqui no return 0, a gente tem o final de execução. Como eu falei lá em cima, a gente usa a função intMain dizendo que ela vai retornar um valor inteiro pra gente, a gente retorna sempre 0, que aí o programa finaliza. Filha da puta!